E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Prof. Léo, tô aqui de novo para falar com vocês sobre a remessa de atividades que vocês estão levando para casa. O material dos sétimos anos dessa leva traz o tema da atmosfera. E como vocês talvez se lembrem, a atmosfera é esse cobertor de ar que envolve a Terra. Quando a gente fala de ar, a gente está se referindo a uma mistura de vários gases diferentes. Esse gráfico de setores, ou de pizza, que eu estou mostrando para vocês aqui, ele mostra a quantidade de cada gás presente na atmosfera. Cada fatia representa a quantidade do gás no ar. O gás mais abundante na atmosfera é o nitrogênio, que é um componente muito importante das nossas proteínas. Mas para a gente conseguir absorver esse nitrogênio, a gente precisa primeiro que pequenas bactérias do solo transformem esse gás em outros compostos. Depois que as plantas absorvem esses compostos presentes no solo, a gente consegue absorver esse nitrogênio comendo as plantas ou então comendo animais que comeram as plantas. Já o segundo componente mais abundante na atmosfera é o gás oxigênio, que nós e a maioria dos outros seres vivos respiramos e usamos para ter energia nas nossas atividades. Esse gás também é essencial para a combustão ou queima. É por isso que uma das estratégias para apagar um foco de incêndio é abafando o fogo. Sem oxigênio, o fogo vai apagar. Além disso, outros gases também estão presentes na atmosfera em menores quantidades. É importante destacar o vapor d'água, que faz com que exista a famosa umidade no ar, e que vem da transpiração dos seres vivos e da evaporação. Também é importante o gás carbônico, que é resultado da respiração dos seres vivos e da queima de combustíveis, e que as plantas são capazes de transformar em alimento através da fotossíntese. Ele é um dos principais gases responsáveis pelo aumento do efeito estufa. O efeito estufa, para quem não se lembra, é aquele fenômeno em que o calor do Sol fica preso na nossa atmosfera por causa de alguns gases. Esses gases vão impedir que o calor do Sol seja refletido para o espaço, então ele vai ficar preso aqui no nosso planeta, na nossa atmosfera, causando um aumento da temperatura. Outro aspecto importante da atmosfera é que ela está organizada em camadas. Na medida em que nos afastamos da Terra, o ar vai ficando mais rarefeito, menos abundante, com mais espaço entre as partículas. E por isso as características da atmosfera vão mudando. A primeira camada se chama troposfera. É a camada onde a gente vive e também é onde ocorrem todos os fenômenos meteorológicos, as chuvas, as neves, as nuvens, etc. A troposfera se estende até mais ou menos 10 ou 15 quilômetros de altura. Depois dela, começa a estratosfera, e ela se estende até mais ou menos 50 quilômetros de altitude. A principal característica que é bom destacar da estratosfera é que ela abriga a camada de ozônio, e essa camada de ozônio nos protege da radiação ultravioleta do Sol. Ela funciona mais ou menos como se fosse um protetor solar natural lá em cima nos protegendo. Mais ou menos dos 50 até os 80 quilômetros de altitude, nós vamos ter a mesosfera. Essa camada, geralmente, ela aparece associada com essa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, dos meteoros, porque é nessa camada que os meteoros vão se despedaçar com a resistência do ar, formando aquele fenômeno que a gente conhece como as estrelas cadentes. A quarta camada, depois da mesosfera, se chama termosfera. Como ela está acima da estratosfera e da mesosfera, ela recebe muita radiação direta do Sol. Por causa disso, a temperatura é bem mais quente e os gases em uma parte dela ficam carregados eletricamente, formando o que chamamos de íons, e uma camada que chamamos de ionosfera. As ondas de rádio são transmitidas no nosso planeta graças a essa camada, que reflete as ondas, possibilitando que elas sejam levadas a grandes distâncias. É isso que eu estou mostrando nessa imagem da direita. Na imagem da esquerda, eu estou mostrando para vocês um fenômeno muito bonito que também acontece na termosfera, que são as auroras polares. Por fim, existe uma última camada chamada exosfera, onde praticamente a atmosfera já não existe mais, e as partículas de gás se desprendem da gravidade da Terra em direção ao espaço. Também é nessa camada que muitos satélites artificiais ficam em órbita. Esse que eu estou mostrando para vocês aí é o telescópio Hubble, que é muito importante na história e ainda é importante para a astronomia. Bom, para responder as atividades desse material, é fundamental que vocês leiam com cuidado os textos enunciados, mais de uma vez se for necessário, pensem com calma e se concentrem. E é importante também, entender os gases que compõem o ar aí e as diferenças entre as camadas da atmosfera que eu apresentei aqui um pouco para vocês. Pessoal, vou ficando por aqui, evitando gravar um vídeo muito mais longo. Espero que tenha ajudado vocês. Eu sigo disponível pelo WhatsApp e pelo e-mail, caso queiram conversar ou tenham dúvidas, Um grande abraço, sigam se cuidando e até mais.